Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ele seja louvado. Que a paz de Deus esteja com você. Vamos dar sequência ao nosso estudo para conhecer melhor Lucas, o evangelista e o autor de Atos dos Apóstolos. Nós vimos então na vez passada, o Lucas começa a fazer as narrativas a partir das suas pesquisas, objetivando esclarecer as comunidades sobre as verdades que elas receberam de ensinamento, principalmente a partir da pregação de Paulo. Hoje nós vamos ver um pouquinho, num capítulo específico, no capítulo 4 de Lucas, parte do capítulo 4, vamos ver como é que Jesus atuava, quais as opções que Jesus fez, como ele compreendia o seu ministério, por que ele veio. Nós estamos lembrando que Lucas está sempre escrevendo para que a gente se abra à ação do Espírito Santo e possa compreender o texto para nós hoje. Então, nessa força do Espírito Santo, vamos conhecer como Jesus pensava o seu ministério. Eu vou ler Lucas, capítulo 4, começando no versículo 14 até o versículo 30. Então, pause o vídeo e vá buscar a sua Bíblia, para que a gente leia junto. Então, agora que você está com a Bíblia na mão, vamos ler Lucas, capítulo 4, começando no versículo 14 até o versículo 30. Sempre eu lembro que nós estamos usando aqui a versão Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Portanto, é um pouco, talvez seja um pouco diferente da Bíblia que você tenha, se for uma Bíblia um pouco mais antiga. Mas o conteúdo é basicamente o mesmo. Então, que Deus abençoe a leitura da palavra e vamos então ler agora o capítulo 4, de 14 a 30 do Evangelho de São Lucas. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. E dirão: Tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faço também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Este é o texto do Evangelho de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que esse texto está dizendo é mais do que simplesmente citar o profeta Isaías e confirmar que Jesus é o Messias. Mostra aqui que Jesus compreende o seu ministério como aquele que é enviado.
Ou seja, Jesus se entende como alguém que é enviado. Quem envia Jesus? O Espírito do Senhor que está sobre ele. Deus, o Espírito Santo. Vamos entender um pouco por que esse texto é complicado. Primeiro, vamos saber como é que eram as leituras na sinagoga. Por que Jesus foi ler o texto? Era porque numa sinagoga judaica naquele tempo, qualquer homem adulto que era considerado judeu, parte da sinagoga, tinha o direito de pegar o texto bíblico, ler e comentá-lo. Ainda mais um homem como Jesus, que já tinha fama lá em Nazaré, pelas coisas que ele havia feito lá em Cafarnaum. Como é que era o rolo, como é que era o livro? Não era como nós temos hoje, pegamos a Bíblia e lemos, não. Havia os 5 rolos da lei, que eram os 5 livros do Gênesis até o Deuteronômio, a Torá, e depois havia os rolos dos livros dos profetas. Não era uma coisa só. Era. Por isso é que ele pega, lhe deram o livro do profeta Isaías. Era um rolo em pergaminho, né? E Jesus abriu e ele achou o lugar onde estava escrito. Dá para interpretar esse achou como procurou um lugar onde estava escrito. Ou seja, Jesus faz uma opção para ler um texto e desse texto revelar-se em Nazaré. Claro que Jesus então leu esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Bom, vamos entender um pouquinho como é que era a sociedade em Nazaré e na Galileia. Essa coisa começa assim, Jesus, em certo momento, vai ao Rio Jordão, é batizado por João, depois ele vai ao deserto e passa pela tentação, pelo seu confronto com o diabo. Depois disso, ele então volta para a Galileia, que era a terra onde ele cresceu, onde ele viveu, e provavelmente onde ele morava naquele momento, em Cafarnaum, e começou a fazer o seu ministério, e isso correu fama para toda a região. E ele ensinava nas sinagogas, ou seja, Jesus ia às sinagogas para ensinar, ele faz esse caminho primeiro. Ele vai à sinagoga e fala às pessoas. E ele era elogiado pelo que ele falava. Então, um dia ele chegou em Nazaré, foi a terra onde ele cresceu, onde a cidadezinha, o vilarejo onde ele foi criado pelos seus pais, até se tornar adulto. Sendo um sábado, ele vai à sinagoga e, como era o costume, ele levanta-se para ler e aí ele dá o livro de Isaías. E ele então lê o texto que nós lemos. Por que esse texto é importante na leitura, naquela situação em Nazaré, ou seja, na Galiléia? Bom, vamos entender uma coisa. No antigo Israel, a grande família, ou seja, a família ampliada, o clã, era a comunidade onde as pessoas existiam, era a base da sua convivência social. Era a proteção para as famílias e para as pessoas. A garantia de posse da terra, um veículo principal da tradição, do ensino e da defesa da identidade do povo. Então o clã, ou seja, a família ampliada, que é os seus pais, os filhos, pais e filhos, netos, tios, primos, bisavós, avós, primos dos pais, quer dizer, a família ampliada, era o fundamento da existência das pessoas. Era pelo clã que eles tinham o direito ao uso da terra e eram os proprietários. O clã era o proprietário da terra, não era uma pessoa. Todavia, no tempo de Jesus, a situação na Galileia era muito trágica, porque a situação econômica provocada pelas políticas do rei Herodes, que era um rei de origem grego-judaica. Herodes, por exemplo, não sei se você sabe, é filho do Herodes Antipas, que foi colega de César, foi criado na corte romana.
eles não eram judeus de origem, eram judeus gregos. E Herodes reinava na Judéia, e estendia, chegava até a Galiléia, o reinado dele, o território dele, por nomeação do Império Romano. E o Herodes tinha uma política de tirar da Galiléia sua riqueza em benefício dos seus projetos políticos de construção e de embelezamento de Jerusalém. Isso já vinha acontecendo desde o pai dele. O pai dele foi aquele que perseguiu os meninos lá, que a gente conhece a história lá contada em Mateus. Ora, o que acontecia é que toda a produção agrícola era praticamente confiscada para Jerusalém. Esse confisco não era que ele lá e pegava, mas eles pagavam um preço tão baixo que começou a desarticular a vida econômica dos clãs e das famílias. Começou a provocar migração, muita gente começou a ir embora. O problema de sempre, né? Alguém explora demais a produção e a riqueza da terra e os outros têm que sair e ir embora. Essa situação era o que se vivia naquele momento. E quando Jesus lê esse texto, e talvez por isso Isaías é lido, quando ele fala para dar a boa nova aos pobres, evangelizar quer dizer enviar, dar a boa nova, proclamar a libertação, liberdade, visão. Então esse texto tinha uma situação de esperança, trazia uma esperança muito forte para o mundo da Galiléia, daquele pessoal do norte da Judéia, né, que eram segregados e considerados judeus de segunda classe, eram explorados economicamente. Além disso, além desses galileus, havia os samaritanos, né? Havia gente que sobrava, que não tinha mais espaço social. Havia mendicância, gente que morava pelas estradas, algo que eu pensaria hoje como uma favela, quer dizer, um monte de barraquinho assim na beira da estrada, uma pessoa acampada, não tinha o que fazer, não tinha como ganhar dinheiro. Muitos começaram a migrar. Essa era a situação. E pior é que o judaísmo oficial, ou seja, o judaísmo do templo lá de Jerusalém, legitimava essa situação e fazia uma exclusão muito forte com aquelas suas regras de pureza. Por exemplo, mulher, criança, samaritano, estrangeiro, leproso, possessos, publicanos, doentes, mutilados, paraplégicos, tudo isso era excluído porque era considerado impuro. O que sobrava que era a fraternidade judaica. Essa era a versão religiosa formal que dava legitimidade, então, ao Herodes fazer o que fazia e as políticas públicas do rei, porque ele beneficiava Jerusalém e tirava dos galileus, dos samaritanos, daquele povo todo, que não eram considerados realmente parte do povo eleito de Deus. Então, além da conjuntura política e econômica, havia uma ideologia religiosa que enfraquecia o senso de comunidade do pessoal da Galileia, enfraquecia o clã, o senso de família, desarticulava tudo. E era, então, muito difícil para aquelas pessoas perceberem ali uma relação com o reino de Deus. Por isso, animado pelo Espírito Santo, Jesus volta para a Galileia e vai a Jerusalém, e vai a Nazaré, e lá ele faz a leitura de Isaías, que reflete a angústia e a esperança daquele povo. E aí Jesus disse que isso define a sua missão. Quando ele fala aqui, se cumpriu a Escritura, ou seja, eu estou aqui, eu sou este de quem Isaías fala. Então ele era a encarnação daquela esperança. Ele assume isso. Eu sou aquele que o Espírito está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, por liberdade aos oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Importante isso, o ano aceitável do Senhor era o ano do jubileu. É o ano em que as dívidas eram perdoadas. Quando você chegava no ano do jubileu, dizia a lei, está lá, isso na Torá, as dívidas eram perdoadas, a propriedade era redistribuída, ou seja, recomeçava
a nova sociedade a partir de todos estarem nas mesmas condições. A cada 50 anos isso deveria acontecer. Nunca fizeram porque, né? Mas isso era o ano aceitável do Senhor. Ou seja, se você me emprestou dinheiro e chegava o tempo do jubileu, eu não precisava mais te pagar. É claro que havia aí muita confusão, né? Gente espertinha que pegava dinheiro na hora que estava para chegar o ano, gente que se negava a emprestar porque ia chegar o ano da graça. Mas a ideia é bonita no sentido de que a cada 50 anos, ou seja, a cada 2 gerações, toda a sociedade recomeça a sua vida e as pessoas que perderam no seu passado por causa do seu pai ou por causa de erros, por alguma razão, têm a chance de recomeçar. Ou seja, os clãs podem recomeçarem, não precisam ser desfacelados. Então, o ano agradável do Senhor, né, o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, era um momento onde aquela situação podia ser revertida, só que nunca chegava. Por quê? Porque o templo nunca proclamava o dia ou o ano do jubileu. Olha que Jesus está falando. Jesus está proclamando que ele traz o ano, proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus está proclamando o jubileu. É agora. Isso criou um problema danado na sinagoga, né? Porque o pessoal falava assim, caramba, esse cara fez tanta coisa lá em Cafarnaum e na beira do lago de Tiberíades, lá no mar da Galileia, andou para aquelas cidades à beira-mar, fez milagres, curas, pregou. Então, Jesus mostra aí que chegou realmente o jubileu, faz aí alguma dessas bênçãos, dessas coisas que você fazia. Ao mesmo tempo diz assim, olha, esse aí é o filho do José e da Maria, né? Esse é aquele menino que a gente viu crescer aqui em Nazaré, que depois se mudaram lá para Cafarnaum, mas é o Jesus, é o filho do José e da Maria, que a gente viu crescer. E aí eles queriam então que Jesus fizesse lá algumas maravilhas. É interessante isso, porque na verdade eles se achavam no direito de receber mais graça, porque afinal era a cidadezinha de Jesus, né? Ele é dos nossos, né? Jesus é nosso, então vai nos atender agora. E queriam uma espécie de espetáculo, né? O texto grego deixa isso muito mais evidente, né? Do tipo assim, já que você é o grande médico, cura-te a ti mesmo, ou seja, mostra para nós alguma dessas maravilhas. Aquilo que você fez lá em Cafarnaum, faz também aqui na sua cidadezinha, na sua terra. E Jesus diz o seguinte, que não é bem assim. E ele cita 2 exemplos do Antigo Testamento. O Elias, o profeta Elias, que durante uma seca que durou 3 anos e tanto, 3 anos e meio, provocou a fome, havia muita gente com fome, mas o Elias foi enviado por Deus para uma mulher fora da Judéia, fora de Israel, em Sidom, na beira-mar, na terra dos fenícios, lá na cidade de Serepta. Era uma viúva. E lá o Elias fez a milagre da panela que nunca se esvaziava. Também no mesmo, também Jesus cita que quando Eliseu era profeta em Israel, tinha muita gente que era leprosa, mas o profeta não foi libertar ninguém, não foi purificar ninguém, a não ser um Natã, que era um estrangeiro, um general assírio, que, por recomendação de uma escrava que era judia, vai até Eliseu, procura Eliseu para ser curado. Então, Jesus está dizendo assim, olha, bem, não é bem assim, não é porque o profeta está aqui que ele tem que fazer as coisas. Ele faz por ação do Espírito Santo. E, de certa forma, o que vocês querem é privilégio, não é a graça. Quando ele falou isso, as pessoas então se irritaram. Oh, então esse cara que representa o jubileu, vem libertar tudo e não faz nada aqui para nós. E eles se revoltam e querem liquidar com Jesus, querem botar Jesus para fora e jogar ele do alto do precipício. Jogar, você já vai te embora. E Jesus então foi embora. Passou por eles e foi embora. E não se tem mais notícia, pelo menos em Lucas e outros lugares, que Jesus tenha voltado a Nazaré. A coisa não foi tão tranquila quanto a gente pensou. Lá em Mateus também se conta um pouco essa história.
né? Em Marcos, aliás. Em Marcos também se fala sobre isso. Mas é importante perceber isso, que ao falar que veio proclamar para todos, inclusive os impuros, os cegos, né? A maneira de dizer os impuros, o cego era um impuro. Se ele era cego é porque tinha pecado. Ou alguém tinha pecado na família dele. Então ele já era alguém que Deus excluiu da bênção. E quando ele apresenta essa perspectiva de que a tarefa dele, Isaías falava do Messias, o texto previa o Messias, e Jesus que ali estava o Messias, e que o Messias estava escolhendo os excluídos, Jesus foi excluído. Olha, isso é interessante na maneira de Lucas narrar, porque Lucas está falando para aquelas comunidades onde a maioria deles eram gentios, não judeus, ou seja, eram impuros e excluídos da bênção no entender dos judeus. Tanto é que as comunidades judaicas da Palestina exigiam que o cara, para se tornar cristão, primeiro tinha que ser judeu. Tinha que se converter ao judaísmo, ser circuncidado, assumir aquelas práticas todas e depois seria então batizado como cristão. Então vejam só, a preocupação de Lucas quer mostrar uma abertura aos pagãos, uma abertura para os estrangeiros. O fato de Jesus citar aí Elias e Eliseu, e Lucas registra isso com muito cuidado, ele está dizendo que Deus já no Antigo Testamento atendia os que não eram judeus. Ou seja, Deus não era um Deus exclusivo para Israel. Israel não era o seu povo exclusivo. Deus tinha, como Jesus vai dizer em algum momento, ovelhas em outros apriscos. Então, quando ele cita isso, ou seja, quando ele usa os dois exemplos dos profetas antigos, dizendo, olha, também eles atenderam os outros, e eu estou aqui para atender a todos, inclusive, principalmente os pobres, os excluídos, os cegos, os doentes, os escravos. Então, a raiva sobe na cabeça do pessoal da sinagoga, porque eles se achavam, mesmo sendo galileus, como eram aderentes ao judaísmo, eles se achavam povo eleito, merecedores da bênção e não o resto. Então, veja só, o ministério de Jesus começa com ele apresentando essa sua proposta. Eu vim para isso. E isso gera rejeição. Já desde Jesus mesmo já enfrentou a dificuldade dos preconceitos, a dificuldade de se mudar as mentalidades, de se abrir mão de paradigmas, de mudança, de se fechar no mundo seu próprio, no seu mundinho conhecido e não se abrir ao novo, não se abrir à ação do Espírito Santo. Então, com isso a gente para aqui hoje. Repare que nas sequências, lá em Atos dos Apóstolos, vai se acontecer a mesma coisa com Paulo, com Pedro, eles estão sempre em direção aos excluídos, né? Aos que não faziam parte da comunidade do povo eleito. E é por isso que houve essa confusão entre as comunidades paulinas e as comunidades cristãs vindas da Judéia, porque era realmente complicado. E Lucas, então, coloca no seu texto do Evangelho a demonstração de que Jesus já tinha feito essa opção, e mais ainda, Deus já tinha essa opção quando fez Elias e Eliseu atenderem aquelas pessoas estrangeiras. Paramos por aqui, espero que você tenha aproveitado alguma coisa. Volte a ler o texto, reflita, deixe o Espírito Santo falar com você. Eu tenho que dar para você algumas chaves de interpretação. Pense um pouquinho. Quem é excluído hoje? Quem você exclui? Que todos nós temos nossos preconceitos. Eu tenho, você tem, todos nós temos. A luta contra o preconceito, contra os paradigmas impostos e que estão fixados na nossa mente, é uma luta dura, diária, porque a gente às vezes reage e não percebe, só percebe depois que fez uma barbaridade. Então reflita sobre isso. Jesus veio para todos, para libertar, inclusive você, dos seus preconceitos, né? Veio nos libertar a mim, a você, todos nós, dos nossos próprios preconceitos, daquilo que nos amarra, daquilo que nos impede de perceber a ação de Deus no mundo. Que a paz de Cristo e a sua bênção esteja com você, hoje e sempre, na sua casa,
na sua família, na sua vida. Lembre-se, o Cristo veio para nos libertar de tudo. Amém? Amém.